Graças a Deus, glória a Deus. Olá, povo queridos. Que a paz do nosso Deus seja contigo, seja com a sua família, com a sua casa, e que esteja em todos os seus caminhos, nossos caminhos, na nossa vida, nossa família. O amigo que vos fala é o amigo da fé, Dilson Cruz. Humilde servo, humilde pregador da palavra de Deus. O meu desejo é que Deus ele continue abençoando a sua vida. Porque se Deus abençoar a sua vida, certamente ele vai estar abençoando a minha vida e a minha família. Ele abençoando a sua família, tá bom? Eu tenho um grande prazer, né? Me sinto até feliz de, pela misericórdia de Deus, eu ter a oportunidade de expressar a palavra de Deus, né? Deus tão grande, tão grandioso, tão imenso, que não temos nem como medir, como comparar. De Ele ter me dado a graça de trazer as humildes palavras referindo à Bíblia Sagrada ou algo que Ele me passa, né? Para compartilhar para o povo que eu amo tanto, o povo querido, para a igreja, né? Nas redes sociais, nas plataformas. Olha, antes de trazer aqui a revelação na palavra de Deus, né? Compartilhar o que Deus trouxe ao meu coração, né? Para que eu venha compartilhar para vocês e para o máximo de pessoas, se vocês compartilharem também, se vocês dividirem o pão, o maná, né? Se vocês também passar estas humildes palavras, mas cheias de poder, através de Deus, Deus Todo-Poderoso. Olha, às vezes, antes, eu me sentia abatido, eu chorava, eu ficava triste, eu ficava trancado no meu canto, no meu quarto, no meu mundo, porque eu me abatia com palavras negativas. Pessoas que ouviam minhas palavras, mas torcia para ver eu fracassar. Dizia que estava comigo, me dava palavra de força, mas se antecipava para me atrapalhar. Porque eu não vigiava. Quando vinha as lutas, eu me abatia. Eu não sabia que as lutas fazem parte, né, da preparação do soldado, do guerreiro, da guerreira, da pessoa que Deus quer abençoar. Então eu me abatia, eu deixava as coisas me dominar, então eu perdia os meus sonhos, meus desejos. Tinha muitos sonhos, tinha muitos pensamentos bons, né? Tinha muitos projetos, mas não conseguia realizar. Não conseguia realizar a minha vida. Ia depois, voltava atrás, embaraçava. As coisas estavam dando certo, depois dava tudo errado. Por quê? Porque eu não conseguia lidar com as situações, com as reações. As lutas, as advertências da vida, né? Os impedimentos, empecilhos, perseguições, enfim. Então eu quero dizer algo que serve para mim e para vocês que estão me assistindo, que estão ouvindo esta mensagem neste exato momento. Saiba que para conquistar algo, precisamos projetar, pensar, medir. A Bíblia diz que antes de construir uma casa, está lá em Provérbios, né? Antes de construir uma casa, devemos calcular, medir, né, os projetos, tudo para que não venha de começarmos e não conseguirmos terminar. E alguém passe e diga assim, começou e não terminou. Então temos que refletir, medir, pedir direção a Deus, sabedoria a Deus e a luta. Mesmo se não conseguirmos, teremos na nossa consciência que pelo menos tentamos. José ele teve um sonho, Deus tinha um projeto na vida de José. Houve muitos empecilhos, mas ninguém parou José até quando José foi revelar os seus sonhos. Houve empecilho. E quando José começou a agir, começou a lutar em prol daquilo, houve a reação, como diz um ditado, para toda ação há uma reação. Então José, ele foi perseguido, tentaram parar de José, quando José começou a colocar em prática, começou a entender o plano de Deus, os planos de Deus na sua vida e começou a lutar. Assim foi o caso de Davi. Quando Davi saiu de trás das malhadas, né, lá dos animais, ele começou a sentir, né, o desejo de lutar. Depois ele entendeu que era um projeto de Deus na vida dele. José viu ali, ó, Saul falando, quem derrotar o gigante Golias, que era a luta, era o empecilho daquela época. Todos tinham medo de Saul, ou perdão, de Davi, de Golias.
Soldados experimentados nas guerras, nas batalhas, como os irmãos de Davi, homens fortes, né? Vistosos, preparados, tinham medo. Davi, com aquela coragem de Deus, que quem tem o Espírito de Deus, quem tem Deus, não tem medo. Não tem medo. A pessoa pensa, se projeta, o Espírito Santo dá direção, mas ela não tem medo. Davi lutou, venceu um leão, um urso, para proteger as ovelhinhas do seu pai. E Davi se sentiu incomodado vendo aquele gigante humilhar todo o povo. Davi não tinha condição nenhuma humana. Mas quando ele começou a se prontificar, aí a luta, a agir, aí começou as reações, os empecilhos. Esther, Maria, Ana, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus colocou no coração dela. Fala no seu coração. Quando ela começou a orar no seu coração, não é só ela e Deus, só Deus que conhece o nosso coração. Aí o pastor experiente, o profeta Eli, disse que ela estava embriagada, achando que ela estava falando sozinha, falando besteira. O homem que tinha visão espiritual não vigiou, perdeu a visão. Mas, ou seja, ela foi provada quando ela agiu, mas também quando a gente age, há as lutas, as barreiras, mas também é aí que Deus está pronto para nos abençoar. Se agirmos com sabedoria de Deus, lutarmos, resistirmos diante dos empecilhos, das batalhas. Porque a Bíblia fala, no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7 em diante, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Primeiramente, temos que ouvir a Deus, nos colocar nos planos de Deus, pedir a sabedoria e a direção de Deus. Segundo passo, resistir ao diabo. Como? Vigiando, falando a hora certa, orando e andando na direção de Deus. Buscar a palavra de Deus, buscar a sabedoria do alto que vem de Deus. E o terceiro plano, e o terceiro passo e final, ele fugirá de vós. Porque o diabo não foge imediatamente. Ele vai tentar, vai lutar. Quando a gente resistimos com Deus, ele foge. Mas ele vai sempre criar empecilho, usar alguém. Mas temos que estarmos mais prontos, experientes, fortes, mesmo humanamente falando fraco, mas o espírito tem que estar forte para vencer as batalhas espirituais, as barreiras. Mas aí, Ana teve a vitória, que teve o filho, o maior profeta que eu conheço de todo o século, de todo aquele tempo, do Velho Testamento até hoje, a gente vê o profeta Samuel. E outros mais, como Gideão estava malhando trigo, nas malhadas. Ou melhor, no lagar, entendeu? Ele não estava malhando trigo no lugar certo, estava escondido, porque ele disse que o que ele plantava, os medianitas, o pessoal vinham, comia, colhia na frente dele, então ele estava escondido. Mas quando ele ouviu a palavra do anjo que representava a Deus, disse: olha-me valente, ser forte e corajoso. Ele olhou para os empecilhos: eu sou o menor da minha casa, o mais pobre de Manassés, e Deus foi falando através do anjo. Quando ele absorveu aquela energia, ele passou a lutar e vencer. Ele disse que era o mais pobre, o menor. Mas Deus, quando escolhe, ele não olha a aparência física, a aparência humana, a força humana. Ele olha o espírito de valente, de mais que vencedor. O espírito que há dentro de você. Deus, ele olha o espírito que há dentro de você, do Senhor e da Senhora. A comunhão que você, o Senhor e a Senhora têm com Deus. O desejo que você tem, que muitos não acreditam, muitos desfazem, lhe rebaixa. Mas confia em Deus, não deixa nada te abater. Creia que o Espírito Santo está com você. Se Deus está com você, acabou. Você não depende de ninguém. Você precisa até de alguém, mas depende de Deus. Olha, quando Deus chamou Josué, após a morte do seu grande pastor da terra, Moisés, né? Moisés, ele também adquiriu vitória quando ele reagiu. Ele foi criado pelo rei como príncipe do Egito, né? O segundo faraó. Eu não sei, mas ele tinha projeto de sentar no trono. Mas ele sentiu o chamado de Deus, reagiu contra o soldado que lutou contra o povo descendente dele, começou a lutar, peregrinar no deserto, enfim. E aí começou as lutas, Faraó, os seus soldados, lutou, ele não olhou para trás, até se abateu com algumas murmurações do povo, mas ele venceu. Né? Foi até onde Deus permitiu. Então diz assim, ó, em Josué capítulo 1, vou ler a partir do versículo 2.
Moisés, meu servo, é morto. Deus falou para Josué: dispõe-te agora, levanta, toma posição. Passa este Jordão, atravessa, vai adiante. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Vírgula. Como eu prometi a Moisés, ponto final, versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Vírgula. Toda a terra dos heteus e até ao mar, até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Quer dizer, aonde você for, eu serei contigo. Levanta, toma a posição, reage. Se você perdeu tudo, se tudo foi de água abaixo, se não deu certo, se você entendeu, se tem fé, você vai reconquistar, recomeçar 1000 vezes e mais, se for preciso. Só basta me ter e estar na posição da fé. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Poxa, se Deus falasse comigo, eu já creio sem eu ver Deus fisicamente. Imagine Deus chegar, falar, enviar um anjo. Ouvimos a voz de Deus que é conosco. Não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada se Deus é contigo, Senhor, Senhora. Versículo 6. Sabe qual é o segredo? Ser forte, seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Ou seja, através de você, muitas pessoas vão ser salvas. Eu vou te usar para salvar toda a tua família, para testemunhar para a sua família, para os colegas de colégio, faculdade, de trabalho, de empresa, para mudar a situação. Aonde você pôr as mãos, você vai ser um guerreiro, uma guerreira, e vai mudar a situação. Pode demorar, mas se você crer, vai acontecer. As promessas de Deus não voltam atrás. As promessas de Deus, meu amigo, minha amiga, povo queridos, é irrevogável. Que é irrevogável, coisa que não muda, não volta atrás. O homem muda, o ser humano muda, mas Deus não muda. O problema da humanidade é que não estão crendo em Deus, crê de boca. Usa Deus como jogo para ganhar. E Deus não se agrada disso. Deus quer que creia nele em todos os momentos. Principalmente nos momentos negativos, nos momentos opostos da vida, inferior, difícil, e seguir a ele, obedecer a palavra dele, obedecer, passar essa fé, esse espírito de fé para o necessitado, ajudar a pessoa a se levantar, não a cair, estender as mãos e levantar e não derrubar. Aí diz no versículo 7, tão somente Deus ele teve o prazer de frisar, de firmar isto. Tão somente, só isso, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, primeiro passo, obedecer, ser forte, ter levantar, ser corajoso e obedecer toda a palavra. E a luta, o segredo é isso. Aí diz no versículo 8, para o vídeo não ser extenso, não cesse de falar deste livro da lei. Quando você vencer, quando você estiver lutando, se levantar, ser forte, prega o evangelho com força, a palavra verdadeira. Não cesse de falar deste livro da lei, ou seja, não é qualquer livro, não é qualquer história, é esse livro da lei. A Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Antes medita nele, antes de falar, medita, examine, viva. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Amém. Diga glória a Deus, povo querido. Primeiro, precisamos ser chamados pelo próprio Senhor. Precisamos ser chamados por Deus. Segundo, precisa ter clareza sobre o propósito de Deus. Temos que ter clareza. Será que Deus me chamou? Deus quer falar comigo? Não é dúvida. Quando Deus te der certeza, você vai à frente. Não importa se vir leão, gigante, pessoas escolarizado, graduado. Não importa. Seja o pequeno no meio da multidão. Um pinguinho de água no meio do oceano. E Deus vai te usar. Se o seu desejo for para glorificar a Deus. Né? Precisamos ter clareza sobre os propósitos de Deus. Precisamos confiar totalmente na palavra de Deus. Foi o que Deus falou aqui por último. Devemos guardar, não cessar de falar deste livro, o livro da lei, a Bíblia Sagrada. Precisamos crer na presença de Deus.
Temos que crer que Deus está conosco, que a presença dele habita na nossa vida. Precisamos ser forte e muito corajoso. Precisamos amar a palavra de Deus sobre todas as coisas. Precisamos amar a palavra de Deus sobre todas as coisas para que possamos obter sucesso. E o desejo de todos os homens, diz no capítulo 1 de Josué, temos boas indicações para isso. Primeiro, Josué foi chamado por Deus para o serviço. Então temos que ser chamado por Deus para o serviço. Qual é o nosso serviço de pregadores e pregadoras? Anunciar a palavra. Não ficar inventando conformismo, sermos educados, não maltratar, não ofender ninguém, mas falar a palavra, não ter acordo, não dar as mãos com erro não, com pecado, com políticos, com pessoas para torcer a palavra de Deus, para ganjear. Não. Tratar todo mundo bem, mas das mãos é com Deus e falar a verdade para todos, doa o que doer. Toda a sua reação, toda a sua ação vai ter uma reação. Quando você sair da caverna, sair da sua zona de conforto, do seu cantinho, e se esforçar, vai vir muitas perseguições primeiro. Depois você vai conquistar o que deseja. Você não quer ser perseguido, perseguida? Você não quer conquistar as palavras de Deus, as promessas de Deus? Então fica escondido. Fica escondido. Fica, Deus vê, Deus vê. Mas quando ele chamar, fica lá, não vou não, porque não sei o que, Deus vai descer e vai me pegar. Não, Deus vai usar alguém, mas desperta. Acorda para a vida. E Deus é contigo, Deus é conosco, tá bom? Beijão no coração, forte apertado abraço, até mais. Que Deus continue abençoando, povo queridos. Estou orando por vocês, toda a sua família. Tchau.